que fazemos com esse breve intervalo é o que importa. Há uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que governa cada sociedade desde os tempos antigos. O paraíso foi inventado para que a vida fosse suportável. A ideia de um depois não é apenas um conforto espiritual, é um escudo contra o colapso psicológico. Becker afirmava que as religiões não surgiram porque o ser humano é naturalmente espiritual, mas porque ele é inevitavelmente mortal. O medo da morte é o solo em que toda religião nasce. O céu, o inferno, a reencarnação, a alma eterna, os espíritos protetores, tudo isso foi moldado para oferecer uma resposta sedativa à pergunta que atormenta em silêncio. O que acontece quando eu deixo de existir? Becker escreveu: a religião é o esquema cultural mais elaborado e sofisticado que o homem já criou para negar a realidade da morte. E não há como discordar, porque nenhuma promessa espiritual é casual. Todas oferecem a mesma anestesia. Você não vai acabar aqui. Você continuará de algum jeito, seja num corpo novo, no mundo invisível, no paraíso de recompensas ou no inferno de punições. A morte se transforma então em transição e não em término. Esse é o segredo mais bem guardado do inconsciente humano. Sem essa crença, as pessoas colapsariam. O medo travaria a vida. E é por isso que o conceito de eternidade está embutido em todas as religiões. A eternidade não é só uma ideia bonita, ela é um antídoto. Ela é o que impede que o terror da morte destrua a ordem social. E observe como isso molda a vida cotidiana, o modo como você lida com dor, com perda, com injustiça. Quando alguém morre jovem, o raciocínio é sempre o mesmo: Deus sabe o que faz. Quando um acidente rouba uma vida, a resposta é: foi a vontade divina. Quando o mundo parece cruel, a promessa de um mundo melhor pós-morte é a válvula de escape. Becker não era ingênuo ao atacar essa estrutura. Ele entendia que a mentira era necessária e que, por mais brutal que seja admitir isso, sem ela, o ser humano talvez não suportasse viver. Não se trata apenas de fé, trata-se de sobrevivência mental. E aqui mora o ponto que ninguém gosta de encarar. A maioria das pessoas não acredita em Deus porque o compreende. Acredita porque tem medo de morrer, porque precisa acreditar que existe algo além do vazio. Mas o problema não está em acreditar. O problema está em viver uma vida de egoísmo, arrogância e crueldade, enquanto se repete mentalmente: no final, Deus vai me perdoar. Essa é a farsa que autoriza a maldade, a certeza inconsciente de que de alguma forma tudo se acerta depois da morte. Becker cravou essa dinâmica em poucas palavras: a crença em um além não é uma simples esperança, mas um mecanismo psicológico necessário para lidar com a mortalidade. E é por isso que os estoicos, ao contrário das religiões, não venderam consolo, venderam lucidez, memento mori, não para paralisar, mas para agir, para lembrar que o tempo é limitado e que a chance de fazer o que importa é agora.